Olha aí, meu amigo, o governo Lula bate mais um recorde. Pois é, meu amigo, recorde de degradação na Amazônia Legal. Sabe aquele governo que ia proteger o meio ambiente, que ia salvar a Amazônia do Bolsonaro, o terrível destruidor de florestas que estava entregando a Amazônia para o agronegócio? Pois bem, meu amigo, olha os números desse desgoverno Lula em matéria de preservação ambiental ou de destruição do meio ambiente. Cadê a Marina Silva? Cadê os artistas, os cantores? Cadê a Greta Thunberg e o Leonardo DiCaprio? Cadê essa galera que parece não ver esse problema terrível acontecendo? Olha aí, a degradação na Amazônia Legal subiu 482% no ciclo de desmatamento de 2025. Isso é um absurdo completo, uma coisa completamente insana. Mas é o tipo de problema que a gente vê no governo Lula de fato, né? Aliás, o governo tenta enganar o pessoal falando que o desmatamento na Amazônia atingiu o menor índice da série histórica para fevereiro. Pescaram esse dado aqui mais favorável no meio de tantos dados ruins e deram prioridade para esse aqui, mas a realidade é muito, muito diferente daquilo que a propaganda enganosa do governo Lula gosta de mostrar. Então vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda muito dessa forma. Pode ter certeza disso. Pois bem, estes aqui são os dados da degradação na Amazônia Legal em 2025. E vamos lá, né? Eu me peguei perguntando, caramba, a gente acabou de sair do mês de março, hoje é dia 2 de abril, o dia que eu estou gravando este vídeo, e não temos dados de março consolidados provavelmente. Como que a gente já sabe que houve esse aumento? Olha o aumento disso aqui, meu amigo, para 2025, na comparação com 2024. Pois bem, aqui o pessoal do site Poder 360 cita o ciclo de desmatamento de 2025. Então eu fui atrás aqui de alguma notícia, alguma matéria explicando o que seria isso. Achei esse calendário aqui no próprio Amazon, que é o pessoal que fez aqui, né? É o pessoal que tem um sistema de alerta do desmatamento de fato. Eles que divulgaram esses dados aqui. Então, eles próprios tratam aqui, então, o calendário do desmatamento, afirmando que ele vai de agosto até julho de cada ano. Então, estamos atualmente no ciclo de desmatamento de 2025, que começa em agosto e vai a julho de 2025. E veja que, na comparação com fevereiro, também o desmatamento já havia avançado bastante em relação ao ano anterior, né, ao período anterior. Ou seja, não tem nada para comemorar nisso aqui. Aqui o governo fala de desmatamento, esta notícia aqui também fala de desmatamento. Só que essa notícia principal que eu trouxe do site Poder 360 fala de degradação. Eu já vou explicar a diferença entre ambos os termos. Mas então estamos falando de um período que começa em agosto e vai até julho de cada ano. Veja aqui, portanto, né, nesses gráficos, a linha do desmatamento. Aqui é a cortada de árvores mesmo, né? Uma situação que eu vou explicar já qual que é a diferença de fato. Mas veja aqui que a área desmatada é constantemente maior agora nesse ciclo de 2025 do que no ciclo de 2024. Então não tem nada aqui, o governo Lula, para se comemorar nesse sentido. Então vamos fazer aqui, antes de olhar os dados consolidados, a diferenciação entre um e outro. A degradação florestal é quando a floresta sofre algum tipo de dano significativo, por exemplo, queimadas ou a própria exploração madeireira. O que acontece? Você tem um dano significativo, mas não tem a remoção da vegetação. Então há um período de recuperação que não é tão grande assim, né? Então ela consegue, inclusive essa área degenerada, degradada, pode se regenerar naturalmente. Em muitos casos isso acontece, ou isso pode ser potencializado por meio de ações ambientais que venham a restaurar aquela área originalmente degradada. Agora, o desmatamento é a remoção total da cobertura florestal, porque isso aí serve tanto para agricultura, né, mineração, e também para você expandir a cidade. Se você precisa de mais espaço,
derruba-se a floresta, então tira a floresta daquele lugar para você construir em cima dela. Então, com o desmatamento, não há uma recuperação no curto prazo ou mesmo no médio prazo da cobertura vegetal e ela não acontece naturalmente. Tem que ser algo desejado e levado adiante pelo ser humano. Então, esse gráfico principal que a gente vai ver fala da degradação, mas ainda assim é algo impactante de ser mensurado. Veja aqui, dados conforme eu falei do próprio Amazon, e essa área aqui é uma área em quilômetros quadrados. Veja que neste ciclo de 2025, portanto, nós alcançamos uma área absurda de 33.807 quilômetros quadrados degradados. Coisa do governo Lula isso aqui, porque é o maior resultado da série histórica disparado. Olha isso. O Lula está, quantas vezes? 100 vezes pior do que ele estava lá em 2009. Olha que situação. O negacionista Bolsonaro, olha os números do Bolsonaro constantemente inferiores aos números do Lula. Tá aqui, 8.483 no ano passado, saltou para 33.807 quilômetros quadrados, que é uma área equivalente a Porto Velho, que é a maior cidade, a maior capital brasileira. É uma coisa assim, insana o território que foi degradado no governo Lula em 2025, um crescimento de 482% na comparação com o ano anterior, que já era um ano realmente muito ruim, conforme você pode ver nessa comparação de fato aqui, né? Lembrando que são ciclos que a gente está vendo, então tem um negócio aqui que é uma correção desse patamar e depois vai retomando. Você pode ver que quase sempre tem esse cenário. Agora veja de fato, né, que o mês de fevereiro teve um recorde em matéria de degradação. Foram 1.407% a mais do que fevereiro do ano passado. É um absurdo isso aqui que o governo comemora. Olha aqui, desmatamento na Amazônia atinge menor índice da série histórica para fevereiro. Pois é, né, cara? Só que a degradação? E aí, como é que fica? Aqui é o desmatamento que eles estão comemorando, mas escondem os dados da degradação que são terríveis, que são abomináveis de fato. O Pará foi o estado mais afetado por isso aí. 75% da área total degradada se encontra no Pará e no Maranhão foram 14%, né? Lembrando que isso aqui são os problemas da Amazônia Legal. A gente sabe que o governo Lula teve problema com o Pantanal, com o Cerrado, várias outros biomas que sofreram bastante e continuam sofrendo neste governo Lula, né? Mas é a degradação, isso aí vai recuperar. Não é assim, não é no passe de mágica, e principalmente o pessoal do Poder 360 aponta isso aqui, que a degradação muitas vezes antecede o desmatamento, porque a área degradada ela está enfraquecida, então ela se torna mais vulnerável a uma exploração predatória que pode acabar com a cobertura vegetal. De fato, não chega a ser uma surpresa para nenhum de nós saber que o governo Lula é ineficiente também nisso, na proteção do meio ambiente. Porque ele é ineficiente em absolutamente tudo, não é novidade alguma. O que realmente me deixa curioso para saber é: cadê o pessoal da Globo? Cadê os artistas, a grande mídia? Cadê o Leonardo DiCaprio e essa galera toda, o Mark Ruffalo? Cadê esse pessoal para condenar o governo Lula pela destruição ambiental que a Amazônia está sofrendo? Fica aí a grande pergunta. Então, meu amigo, o Lula está definhando, está derretendo e todo mundo sabe disso. Todo mundo já percebeu que o Lula é hoje um candidato inviável. Ele é um presidente inviável neste momento, não consegue fazer absolutamente nada, não é levado a sério por ninguém e ele é um candidato inviável para 2026 especialmente. As pesquisas mostram isso de forma clara. E uma grande repercussão disso aí é o abandono que a grande mídia está fazendo do Lula. É impressionante a quantidade de matérias criticando o governo Lula de uma forma ou de outra, ainda que dando uma passada de pano de leve. Veja aqui, por exemplo, que o pessoal do Globo está criticando os erros no programa Pé de Meia, coisa que eu falo aqui no meu canal com frequência. Eles perceberam agora isso? Não. Eles sempre souberam dos problemas desse programa e de tantos outros que são citados nesta matéria aqui. Mas eles passavam pano. Agora que o Lula está ficando queimado, aliás, né, queimado ele já está há muito tempo, agora que ele está derretendo por completo,
agora que o barco tá naufragando, o Titanic tá indo pro fundo do mar, todo mundo tá pulando fora, ninguém quer afundar com o Lula. A grande mídia não quer, estão tirando o corpo e depois vão falar que foram críticos ao governo, igual fizeram lá no passado. Mentira! Ajudaram, esse pessoal, o Globo, ajudaram o Lula a chegar no poder e ficaram 2 anos, passando pano para tudo de errado que ele sempre fez e eu sempre repercuti aqui no canal. Agora, viram que a vaca tá indo para o brejo, não querem ir junto com a vaca, estão falando meias verdades. Já é uma boa evolução, é um começo, no fim das contas, é mais gente abandonando o Lula, isso é sempre bom para o Brasil. Então vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para me ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Estamos muito perto dessa marca que é muito importante para o meu canal. Conto com o seu apoio e se você quiser me ajudar ainda mais, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, R$ 1,99 por mês, R$ 7,99, isso não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, o pessoal do Globo, um editorial aqui, né, falando uma opinião, uma coluna de opinião, ok, mas no O Globo, criticando os erros no programa Pé de Meia, afirmando que isso expõe o descontrole nos programas sociais. Então veja que a crítica não é específica para esse problema que aconteceu. Que vamos lá, é um problema sim. Eu falei dele aqui no meu canal, vou deixar um vídeo no final recomendado para você assistir a minha crítica também desse problema, mas convenhamos, foram identificadas 3 cidades no Brasil em que há mais alunos recebendo o benefício do que alunos matriculados em escolas. O que obviamente é uma fraude que está sendo cometida. Agora, são 3 cidades no universo de 5.400, 5.500 cidades no Brasil. Tudo bem que pode ter mais casos desses, né? Esses aqui foram os casos identificados. Mas a crítica vai muito além do programa Pé de Meia. É uma crítica ao descontrole dos programas sociais no governo Lula. E vamos lá, esse aqui é um dos grandes supostos pontos fortes do governo Lula. O pessoal fala que não, o Lula cuida do pobre, o Lula cuida do vulnerável, etc, etc. Isso aqui é a vaca sagrada do Lula, programas sociais. Eu fiz um vídeo também falando dos supostos acertos do Lula e programas sociais estão lá no topo, né? O povo brasileiro acha que o Lula sempre acerta nesse sentido e etc. Agora, a crítica está se dirigindo também para esses programas assistencialistas. Olha que mudança de paradigma que nós estamos vendo acontecer no Brasil, né? Então, o pessoal já fala aqui que o governo Lula gosta de criar programas sociais porque isso ajuda a conquistar popularidade. Mandaram a real, não é porque... claro que eles falam aqui que algumas iniciativas têm relevância, né? Ou seja, é bom, é importante, tem que cuidar do pobre, tem que distribuir renda, aquela pataquada toda. Só que eles colocam aqui que elas podem ser até bem intencionadas, por mais bem intencionadas que elas sejam, porém, há o problema de a necessidade de um controle rigoroso sobre o que tem sido feito com esses programas. É dinheiro público sendo gasto no fim das contas. Então, inclusive, eles citam que os programas precisam ter foco para não haver desperdício de recursos. É óbvio que, se tratando do Estado, não tem como você ter uma situação de eficiência nos recursos. Eu já expliquei várias vezes no canal, o Estado é ineficiente por natureza e por definição. Não dá para ser diferente, mas, de fato, aqui eles já mandaram a real. Não é o que se vê no governo Lula. Não há controle rigoroso, não há eficiência, nada disso, né? Na verdade, o que nós temos são indícios muito claros, muito evidentes, muito fundamentados de um verdadeiro descontrole nesse sentido. Pois então, veja aqui, eles começam citando esse problema do programa Pé de Meia, né? Falando aqui que além desses municípios em que você tem mais alunos, mais pessoas recebendo o Pé de Meia do que alunos matriculados, você tem aqui, por exemplo, 15 municípios de 5 estados em que esse programa atende mais de 90% dos estudantes do ensino médio, ou seja, provavelmente não há critério na distribuição desse programa aí, né? Enfim, a coisa não para aí, obviamente, né? Eu já trouxe vários desses dados a respeito da quantidade de alunos matriculados, a população da cidade e etc. Só que veja o Bolsa Família, que é citado aqui também.
a grande vaca sagrada do governo Lula. Bolsa Família é isso desde os primórdios, desde lá do passado, quando o Lula requentou os programas que existiam e criou o Bolsa Família. Não sei se você lembra, mas ele criou o Fome Zero primeiro, que foi um fracasso retumbante. Aí depois pegou vários programas que existiam da época do Fernando Henrique Cardoso, deu uma guaribada, acrescentou alguma coisa, fez o tal do Bolsa Família a partir daí. Agora, olha só, o Tribunal de Contas da União estimou em 34 bilhões de reais as irregularidades no programa Bolsa Família. Olha que coisa completamente absurda. E aí o Ministério lá do Wellington Dias, né, do Desenvolvimento Social, percebeu que em 2/3 dos municípios brasileiros, o número de famílias com um único beneficiário, as famílias unipessoais, que não fazem sentido dentro do programa, realmente estavam em um número superior ao razoável, e aí se prometeu fazer o tal do pente fino. Para além disso, o Tribunal de Contas da União também detectou problemas lá no pagamento do BPC pelo INSS, que é o benefício de prestação continuada. Aqui foram 5 bilhões de reais de prejuízo aos cofres públicos, né? Pessoal aqui com renda acima do limite, gente acumulando benefícios, né? Gente que já tinha morrido e estava recebendo também, outros recebendo pela pessoa, né? E aí o pessoal aqui do Globo termina com aquela síntese que a gente espera nesse tipo de crítica, né? Nesse tipo de, vamos lá, oposição permitida. Enfim, colocam aqui, né? O governo precisa ter maior controle sobre os programas sociais, né? Olha que coisa. Porque não há dinheiro sobrando, né? Na verdade, há dinheiro faltando. Eles até colocam aqui que o governo vive buscando meios de aumentar a arrecadação para tapar os buracos do orçamento, porque os gastos estão descontrolados. E eles falam aqui também que esses valores pagos indevidamente poderiam ser direcionados para quem realmente precisa. Falaram que tem que ter auditorias permanentes e detalhadas nos cadastros para evitar erros e fraudes, né? Porque os eventuais benefícios trazidos pelos programas não justificam o controle e o desperdício do dinheiro público. Então dão aquela terminada ali, aconselhando o Lula: não, Lula, você é bom, você tá fazendo certo aí, que é cuidar do pobre, mas dá uma melhorada nisso e etc. Pois bem, é o que a gente espera da grande mídia de fato nesse tipo de análise, mas não podemos deixar de notar que a mídia está tirando o corpo fora, está deixando de andar de mãos dadas com o governo. Lula tem se dado ao luxo de criticar, ainda que com uma crítica muito mais mansa do que deveria ser feita. Mas é uma crítica. No Globo, há programas assistencialistas que são a vaca sagrada do governo Lula. Algo está mudando, meu amigo, e eu sinto que o pessoal realmente está abandonando essa barca furada do governo Lula. Meu amigo, estamos naquele momento barata voa do governo Lula. Por quê? A popularidade dele despencou em todas as pesquisas. E essa queda vem se agravando pesquisa após pesquisa, conforme eu mesmo já tinha previsto aqui no canal em algumas oportunidades. E todo mundo sabe disso. O governo Lula sabe que está definhando. O Centrão sabe que o governo Lula está acabando, estão pulando fora disso aí. A grande mídia começa a descaradamente criticar o governo porque vão abandonar o barco também. E depois falar que estavam do lado certo da história, ou seja, eram oposição ao governo Lula, que é uma grande mentira, é claro. Mas todo mundo tá pulando fora do governo. E aí, alguns mais emocionados, como o pessoal do Globo aqui, tentam entender por que a popularidade do Lula tá caindo tanto assim. E é claro que a culpa vai ser da direita, né? Obviamente, olha só, né? Bolsonarismo e críticas de influenciadores a consignado ofuscam ações de Lula para retomar popularidade. Até parece que alguém precisa fazer alguma coisa para cair a popularidade do Lula. Não, ele é o grande problema. O pessoal do antagonista, inclusive, pontua isso, até com base na tal pesquisa genial Quaest, que foi uma bomba nuclear no campo político, derrubada hoje, foi divulgada hoje, vi logo cedo pela manhã, e meu amigo, o negócio tá feio para o Lula, de fato. E realmente, né, o problema do atual governo se chama Lula. É por isso que ninguém vai resolver esse problema. Não há Sidônio Palmeira que resolva o problema, porque o Lula, sendo presidente da República, é o único problema
não solucionável desse governo. Então vamos conversar sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, então, a pesquisa foi uma tragédia para o governo Lula, de maneira que o pessoal fica aqui, né, no Globo, o que é de fato está acontecendo para o Lula não conseguir reverter a sua popularidade, né? Então, o governo tem feito a sua propaganda institucional, né? Ou seja, eles apostam aqui em várias coisas, né, para melhorar a popularidade, liberaram o FGTS, fizeram o consignado, que é um problema sério, é claro, e também tem o negócio da isenção do imposto de renda que está na fita para acontecer em algum momento, né? Só que o pessoal falou aqui que tem o problema de que o Bolsonaro chama muito mais atenção na mídia pelos problemas que está enfrentando, pelo julgamento. Isso ofuscou a tentativa do governo Lula de melhorar a sua popularidade. E aí é claro que, sendo o Globo, sendo um grupo que, por meio da sua rede de TV, manipulou a opinião pública durante muito tempo, eles acham que tudo é fácil assim. Se o governo fizer propaganda, o povo vai ser iludido, vai ser enganado pelo governo e a popularidade do Lula vai aumentar. É só fazer a propaganda certa que o povo trouxa vai acreditar. Não é assim mais que as coisas funcionam. Passado, isso aconteceu lá atrás, não acontece mais. O governo Lula não tem a capacidade, o próprio Lula não tem capacidade de enganar o povo como acontecia antes. E aí que está o grande problema de fato, né? E aí o pessoal cita esse ponto aqui do Bolsonaro, né? Do Eduardo Bolsonaro também de sair do cargo e etc. Só que dá uma olhada na questão, né, principal aqui da repercussão do governo nas redes sociais. Empréstimo consignado aqui, né? O tal do consignado CLT, o crédito do trabalhador, né? Ou o empréstimo do Lula, de acordo com a Gleisi Hoffmann. Esse negócio aqui, né, de acordo com a pesquisa da Quaest, teve 785 mil menções nas principais redes sociais, que seriam o Instagram, Facebook, o X e o TikTok. 142 milhões de visualizações. Veja que isso aqui é menos da metade do que o Nicolas Ferreira teve com um único vídeo dele. O problema já começa aí. E olha só, 67% dessas citações foram negativas. Foram críticas ao governo, né? Tem aqui os vídeos. E aí eu te falo, né? Olha só, até mesmo o pessoal aqui tem críticas aqui dos influenciadores digitais ligados à área, né? Até mesmo o pessoal de esquerda criticou o governo Lula nessa história. Gil do Vigor, pô, esse cara aqui não é de direita, muito pelo contrário. A Nath Finanças, muito pelo contrário, obviamente, né? Então, o pessoal, claro, a oposição se aproveitou disso aí sem sombra de dúvidas, mas o erro de fato foi do governo Lula nesse sentido. E aí o pessoal, olha só, para você comparar, né, as pautas bolsonaristas que o pessoal coloca aqui, né, as pesquisas de maneira geral, aplicativos de mensagens, né, WhatsApp, Telegram, a ocorrência desses termos, né, dessas procuras. Os itens do Bolsonaro, ninguém, cara, olha isso aqui, ninguém olhando esses dados, ninguém olhando esses números, essas informações, né, isenção do IR, deu até algum interesse, mas enfim, pé de meia, pouquíssima coisa, farmácia popular, nada, mais médicos, absolutamente nada, né, mas olha aqui, do Bolsonaro, denúncia da PGR, licença do Eduardo Bolsonaro, a Carla Zambelli também não movimentou muito não, mas olha isso aqui, julgamento do Bolsonaro, vou até puxar um pouco para cima, né, muito mais do que qualquer coisa que o Lula fez de fato, né? E o pessoal aponta vários problemas nesse sentido, mas conforme eu falei, é um verdadeiro barata voa acontecendo. E pois bem, alguns criticam a falta de foco, né? Essa pesquisadora aqui, aliás, professora e pesquisadora da PUC, Letícia Capone, passa que o governo Lula não tem um consenso, um foco, uma pauta de fato única para ser abordada pelo pessoal, não tem articulação de temas, então fica um negócio muito disperso, não tem um apelo narrativo para atrair as pessoas, mas veja aqui, né, isso aqui quem falou foi o Renato Dorgan, que é do Instituto Travessia. Veja que o pessoal tá com aquela mentalidade
do Joseph Goebbels mesmo, de mentir, mas mentir bonitinho porque isso vai enganar as pessoas. Só que isso não existe hoje mais em tempos de internet, em tempos de informação abundante, de produção descentralizada de informação. Eu, dando minha opinião aqui, pessoas assistindo a minha opinião, isso pelo Brasil todo, gente maior, gente menor do que eu, falando para o público e tendo audiência. E a Globo não é capaz de manipular essa informação mais. A propaganda do governo não é capaz de manipular essa informação. Aí a gente cai no problema real dessa história, que é o Lula. Ele realmente é a grande âncora que puxa o governo para baixo. Ele é o cara que está quebrando a sua própria popularidade, né? A pesquisa aqui da Quaest, né? Muito pior do que a da Atlas Intel, inclusive, mostrou aqui o seguinte, né? Que houve uma situação muito mais crítica para a popularidade do Lula do que se imaginava de fato, e houve uma queda em grupos muito importantes para o Lula, grupos que historicamente fechavam com o Lula de fato, né? Além disso aqui, fizeram a pergunta, né? Essa pergunta é muito valiosa, ela realmente é muito importante. Olha só, as aparições do Lula têm melhorado ou piorado a percepção que você tem sobre ele? E olha só, 50% dos entrevistados afirmam que toda vez que o Lula aparece, abre a boca, a percepção sobre ele piora. Ou seja, ele está queimando o próprio filme. Não é o Bolsonaro que está queimando o filme do Lula, o Nicolas Ferreira, ou quem quer que seja. É o próprio Lula que queima o próprio filme. Olha só, 31% dizem que melhora quando o Lula fala. 13% falam que nem melhora nem piora. 50% dizem que toda vez que o Lula abre a boca, toda vez que ele aparece em público, a opinião sobre ele piora, né? A percepção sobre ele realmente piora, né? De fato, é uma coisa assim bastante complexa para o Lula, sem sombra de dúvidas. Em vários aspectos, em vários sentidos, a desaprovação do Lula está muito forte. Os rumos que o Brasil está tomando não são vistos com bons olhos pelas pessoas e todo mundo tem motivos de sobra para isso. E no fim das contas, no fim do dia, o que a gente percebe é que o governo Lula realmente tem um grande problema chamado Lula. E não há nada, não há desculpa, não há você colocar a culpa na direita que resolva esse problema. Enquanto o Lula estiver no poder, ele será o seu maior problema. Meu amigo, o governo Lula acabou. Essa é a verdade. A pesquisa Quaest, Genial Quaest, que foi divulgada hoje, quarta-feira, dia 2 de abril, dia que eu estou gravando este vídeo, foi divulgada logo cedo, logo pela manhã, caiu como uma bomba atômica sobre o mundo político, praticamente sepultando as chances políticas do Lula para 2026, acabando com o que restava de capital político dele, porque a desaprovação subiu para 56% de maneira geral, o que é um resultado péssimo para um cara que está governando o país na metade do mandato e que já desfrutou de popularidade gigantesca no passado. Esse Lula, aquele Lula, né, que venceu o segundo turno em 2002 e 2006 com uma extrema vantagem e que construiu a Dilma Rousseff do nada para ser a sua sucessora, esse Lula não existe mais. Passado, acabou, já era. E todo mundo tem visto essa situação de fato. E essa piora aqui foi de 7 pontos percentuais na desaprovação do governo Lula, o que mostra que não tem reversão de cenário, não. Tá piorando cada vez mais, ele se aprofunda cada vez mais em seus próprios problemas. E ele é o grande culpado dessa história, porque essa pesquisa, inclusive, mostra que quanto mais ele aparece publicamente, pior fica a sua aprovação. E olha só, a rejeição dele subiu também no Nordeste. A única região em que o Lula consegue vencer, consegue ficar em primeiro lugar. De fato, vamos conversar então sobre esses números, sobre esse problemão que o Lula tem, que ele carrega nas costas agora. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda muito, pode ter certeza disso, né? Qual que é a situação aqui? Pesquisa Genial Quaest, uma pesquisa bem legal e que é muito recente, entre os dias 27 e 31 de março. Ou seja, é um quadro bem atual
da situação política do Brasil. 2.004 pessoas entrevistadas, pessoal com idade para votar, margem de erro de 2 pontos percentuais. Então, olha aqui o gráfico, né, da aprovação/desaprovação do Lula, que já chegou lá em agosto aqui de 2023, ter um cenário 25 pontos positivos para o Lula, acima a desaprovação acima da, aliás, a aprovação acima da desaprovação. Isso já aconteceu em algum momento. Porém, o ano de 2025 realmente foi quando a coisa mudou de figura. Olha como a inversão do cenário se concretizou e se aprofundou agora nessa pesquisa, com 56% de desaprovação contra 41% apenas de aprovação. Isso aqui não permite a um cara, um presidente, um candidato, quem quer que seja, vencer um segundo turno. Pode chegar no primeiro turno, sim, com 41% de aprovação, chega no segundo turno, fica em primeiro lugar no primeiro turno. Ganhar as eleições não ganha, porque esse índice de desaprovação é muito grande. E esse gap aqui, 15 pontos percentuais. É muito difícil reverter esse cenário. Pode até cair. Agora, reverter prontamente isso aqui é muito difícil acontecer, até porque olha como isso tem se agravado. E o governo tem tentado de tudo. Pé de meia, isenção do imposto de renda, Minha Casa Minha Vida e coisas do tipo aí, dando dinheiro para as pessoas para ver se reverte o cenário, e isso apenas se aprofunda. Inclusive, a desaprovação do Lula disparou em todas as regiões do Brasil, piorou em todas as regiões, né? E é claro, o Nordeste é o que chama a atenção de fato, porque olha como o negócio é distorcido. A percepção popular a respeito do governo Lula, como ele tinha um índice altíssimo de aprovação, que era mais do que o dobro da desaprovação naquela época. Só que de outubro para cá, de forma consistente, a desaprovação do Lula disparou absurdamente. Isso aqui sepulta qualquer chance do Lula ser um candidato viável para 2026. Se ele tiver esse índice de rejeição aqui no Nordeste, meu amigo, acabou o Lula. Já era, não existe mais politicamente. Pelo andar da carruagem, a próxima pesquisa vai mostrar uma inversão desses gráficos, ficando igual às outras regiões de fato. Então perceba que algo está mudando lá no Nordeste. E é claro que os problemas econômicos são muito importantes nesse sentido. Não há pessoa pobre, pouco instruída, que não perceba isso e não coloque isso justamente na conta do presidente da República. Agora, outro ponto importante também é como a desaprovação do Lula aumentou bastante no Sudeste e a aprovação caiu para o pior patamar da série histórica, né? 37 pontos percentuais dessa série aqui. Ou seja, essa região que foi o fiel da balança, porque o Nordeste sempre foi lulista, sempre foi petista, não mudou nada. Ficou a mesma coisa de 2018. Agora o Sudeste realmente é que virou a casaca para o Lula. Ainda que o Lula não tenha ganhado as eleições no Sudeste, mas ele ganhou votos suficientes lá para conseguir se eleger no segundo turno. Não vai conseguir mais, ao que tudo indica, por esses dados aqui. Sul e Centro-Oeste até é desnecessário dizer, porque são aquele massacre da direita contra o Lula que a gente conhece bem. Agora, olhando pela faixa etária também, isso aqui é muito interessante. Tudo bem que é uma faixa etária mais ampla, geralmente é 16 a 24 anos, que é a faixa etária dos cabeças de vento, que aprovam muito o governo Lula. Mas aqui até eu estou incluído nessa faixa, eu tenho 34 anos, então eu sou dessa faixa etária aqui. Mas o índice de desaprovação do Lula disparou consideravelmente. Também entre 35 a 59 anos, a desaprovação chegou num patamar muito alto. 60 anos ou mais ainda tem um índice de aprovação maior, mas os patamares estão se aproximando perigosamente aqui, perigosamente para o Lula, é claro. A avaliação do governo Lula como negativo, positivo ou regular é a pior da série histórica também. Veja que o negativo estava oscilando ali na faixa dos 30 pontos, né? Até abaixo dos 30 pontos. E agora bateu 41 pontos. Enquanto o positivo, que estava sempre acima dos 30 pontos na maior parte do tempo, chegou a bater 42, caiu para 27 agora, né? A reversão desses patamares aconteceu só em dezembro do ano passado.
agora a coisa se aprofundou ainda mais. Volto a dizer, isso aqui torna o governo Lula inviável politicamente. Essa é a verdade, né? Comparação com o governo Bolsonaro. O Lula está pior, igual ou melhor que o Bolsonaro. Pela primeira vez na série histórica, a opinião pior superou a opinião melhor. Isso aqui mostra o quanto o desapontamento com o governo Lula é forte, é marcante e está bem estabelecido entre o povo brasileiro. Agora, 39% apenas consideram o governo Lula melhor. O pessoal já tá com saudade do Bolsonaro. Essa é a verdade, né? Aqui, 81% dos entrevistados acreditam que o Lula tem que governar o Brasil diferente nos próximos 2 anos. Não dá para continuar governando dessa forma. Veja aqui que a maior parte dos eleitores do Lula pensa que tem que mudar o rumo, que ele está no caminho errado. Só 15% acreditam que tem que continuar o governo do jeito que está. Ou seja, até o eleitor convicto do Lula não quer que ele continue governando o Brasil dessa mesma forma, né? E olha só, a pergunta, né? Você acha que o Lula é bem intencionado? 47% acreditam que não, a primeira vez que o não ultrapassa o sim nessa série histórica. Ou seja, o pessoal acredita que o Lula está agindo de propósito, mal intencionado, para quebrar o país de fato. E essa outra aqui, né? Pergunta se o Lula tem conseguido cumprir as promessas de campanha. 71% afirmam que não. Apenas 24% afirmam que sim. Ou seja, ninguém leva a sério mais o que o Lula fala. Essa é a grande constatação. 56% dos entrevistados acreditam que o Brasil está indo na direção errada. Uma disparada absurda na opinião pessimista, que não é típica do brasileiro. 56% acreditam que a economia do Brasil piorou nos últimos 12 meses, contra apenas 16% falando que a economia melhorou. Isso aqui derruba qualquer presidente da República, sem sombra de dúvidas. 88% da população acredita que os preços aumentaram, né, dos alimentos aumentaram nos supermercados. Uma alta constante nessa opinião desde outubro do ano passado, quase unanimidade. De fato, né? O mesmo se aplica aqui aos preços da gasolina, que vem crescendo aqui a percepção de que os preços subiram desde junho de 2023. Isso se aplica também à conta de água e luz, né? E também o pessoal tem visto mais notícias negativas em relação ao governo Lula, de fato, né? Isso aqui é curioso também, que é o ponto que a turma aqui do antagonista, né, fala que as aparições do Lula têm feito a opinião pública piorar, né? Quanto mais o Lula aparece, pior é a percepção para as pessoas da imagem dele. Ou seja, quanto mais o Lula dá as caras e abre a boca, pior a situação fica para ele de maneira geral. Então, o resumo dessa história é: o Lula acabou. Não dá para ele reverter esse cenário, na minha opinião. É algo realmente irreversível, algo que vai custar muito caro em matéria de capital político. Sobrou alguém para a esquerda? Não, só tem o Lula mesmo. Ele vai ser o candidato, não tem para onde correr. Mas ele vai se candidatar, vai se oferecer para tentar a reeleição, sabendo que, meu amigo, a coisa vai ser muito mais complicada para ele agora, sem sombra de dúvidas. Meu amigo, bateu o desespero no governo Lula, bateu também o pessimismo de maneira geral. A última pesquisa, a pesquisa Genial Quaest, que foi divulgada, realmente foi um balde de água gelada, quase congelando nas costas desse pessoal do PT et caterva. Por quê? O que foi observado foi um derretimento total do governo Lula, mesmo com todo o esforço que tem sido feito em matéria de programas assistencialistas, projetos e aquela coisa toda, aquela apelação que o governo Lula estava fazendo. Então as grandes apostas do PT, do governo Lula, para tentar salvar a pele do molusco e reverter a queda de sua popularidade, o investimento no Sidônio Palmeira, nada disso funcionou. Muito pelo contrário, o Lula só faz definhar ladeira abaixo e parece um cenário irreversível. Será que o Lula continua sendo um candidato viável? Na minha opinião, não. Acredito que o PT também já vê a coisa nesses termos. Mas o que fazer? Só sobrou o Lula para esse pessoal. Eles estão numa enrascada, de fato. Dá para entender, portanto, por que eles estão tão pessimistas assim. Vamos conversar sobre esse tema? Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante.
pode ter certeza disso. Pois bem, né? Realmente a situação foi terrível, foi péssima aqui. A repercussão da pesquisa Genial Quaest foi um terror para o governo Lula de maneira geral. E o que acontece? O desespero bateu nessa galera. Por exemplo, né, teve uma reunião na Câmara dos Deputados entre os deputados petistas, os parlamentares petistas, e eles estavam realmente desanimados nesse sentido aí, né? Mas olha a cabeça desse pessoal, para você ver como eles estão descolados da realidade. As pautas deles aqui eram a anistia do pessoal do 8 de janeiro, né? É engraçado, o pessoal da Folha continua com esse negócio de golpista, né? Impressionante. E também o novo PAC. Caramba, que temas que nossa, que o povo brasileiro pensa pra caramba nisso aqui, tá ligando pra caramba pra isso, né? Pelo amor de Deus. É por isso que essa galera não consegue chegar ao povo, não consegue crescer organicamente do ponto de vista político. As ideias são muito imbecis, são muito desconectadas da realidade. Esse pessoal vive em outro mundo, em outro planeta. É impressionante isso, né? Então eles tinham uma reunião ali boa, né? Ia ter pautas e aquela coisa, vamos discutir e etc. Mas o clima realmente foi muito ruim, de acordo com relatos de quem estava ali, né? Por quê? Porque o governo tinha planejado um monte de coisas, né, para recuperar essa popularidade aí, e nada surtiu efeito até o momento, né? E o governo não encontrou uma maneira de reagir a isso. E o pessoal, inclusive, já chegou à conclusão, o pessoal do PT, que esse cenário que nós temos hoje, que é uma inflação elevada, com taxa de juros subindo e a economia desacelerando, é terrível para qualquer governante. E é um cenário de difícil reversão, pelo menos até as eleições do ano que vem. Falta aí 1 ano e meio para as eleições, acho que até um pouco menos, né? É muito difícil reverter esse cenário no atual andar da carruagem. Ou seja, o Lula tá com um problema bastante grave nesse sentido. E o Lula tá perdendo até o Nordeste. Tem pesquisa aí da Atlas Intel que mostra quase um empate técnico entre aprovação e desaprovação do Lula lá no Nordeste, uma região que tipicamente carregou o Lula nas costas todo esse tempo, né? Então, aqui que vai o ponto, né, principal. Eu tratei aqui no canal recentemente de pesquisas internas que estavam sendo feitas pelo governo que supostamente mostravam uma leve reversão, né, ali da queda na popularidade do Lula, que eles tinham conseguido estancar isso e que, na verdade, essa queda era algo temporário, era algo passageiro porque estava atrelada à alta dos preços dos alimentos e a crise do Pix. O pessoal nem lembra mais dessa crise do Pix, meu amigo. Pois é, aconteceu no começo desse ano, né, na virada do ano que a crise do Pix aconteceu. O pessoal nem lembra direito isso aí. Mas a imagem negativa do Lula ficou gravada na cabeça das pessoas. E aí novas coisas foram se acumulando a partir daí, piorando o que já estava muito ruim para o Lula e concretizando esse cenário realmente de uma grande desaprovação popular. Agora, para além disso, porém, né, além dos problemas que o Lula teve, as tentativas de melhora foram um grande fracasso. Olha, teve um negócio aqui da liberação do FGTS, dos recursos do FGTS, que ok, né, chegou bem para muitas pessoas, mas, primeiro de tudo, o governo Lula tem tentado acabar com o saque aniversário do FGTS a todo custo, então ele já estava queimado nesse sentido. Essa liberação acabou soando realmente como sendo o governo tentando limpar a própria barra, não convenceu ninguém, sem sombra de dúvidas. E aí o crédito consignado pro pessoal CLT, o empréstimo do Lula, né? Meu amigo, isso aí foi terrível, foi um tiro no pé do governo. Impressionante como eles acharam que isso ia ser uma coisa boa, que o povo ia olhar e falar, nossa, papai Lula tá com tudo. Caramba, o governo não fez nada, né? Não tirou dinheiro, não deu dinheiro para ninguém, só é um empréstimo com juros de agiota. É isso que está acontecendo e os bancos não estão chegando junto. O Lula tem que ficar empurrando o Banco do Brasil e Caixa Econômica. Eu falei disso aqui no canal, inclusive. Vou deixar recomendado um vídeo aqui no final para você assistir e ver minha opinião a esse respeito, né? E aí é um ponto, inclusive, que o cara aqui, o André Figueiredo, lá do PDT,
falou, né, que na verdade esse empréstimo do Lula, o consignado do Lula, vai ser uma marca negativa para o governo, porque vai deixar mais gente endividada, ou seja, gente aliada do PT de fato não gostou dessa história aí de fato, né? E aí tem o programa Pé de Meia, obviamente, mas é um programa que está muito envolvido com problemas, e vamos lá, né? É um pessoal que não tem fidelidade que está recebendo isso aí. O jovem, adolescente, eles mudam de cabeça a qualquer momento, inclusive a popularidade do Lula está caindo nesse segmento, nessa faixa etária, de 16 a 24 anos, né? E também aqui, né, eles estão tentando a todo custo, é o negócio aqui do Minha Casa, Minha Vida. Talvez, né, o que realmente vai causar algum impacto é o negócio da mudança do imposto de renda. Mas depende do Congresso Nacional para acontecer. Se for aprovado, só vai vigorar para o ano que vem. E enquanto isso, a tabela não foi ajustada. Então quem recebe 2 salários mínimos hoje está levando ferro todo mês. Já vai para o 3º mês seguido, né? Já passaram-se 3 meses, o pagamento do salário é por agora. 3 meses que o trabalhador brasileiro está pagando mais imposto de renda do que o combinado, que seria a isenção para 2 salários mínimos neste momento. Então veja que é outra coisa que não é muito garantida. E aí, né, olha só, o governo vai para uma estratégia matadora agora, uma estratégia vencedora de fato, que vai acontecer na quinta, dia 3, que deve ser o dia em que você vai assistir esse vídeo, pelo menos pretendo publicá-lo no dia 3, que é o Brasil dando a volta por cima, o nome do programa aqui, que maravilha, né? Que é comparar, né, as ações do governo Lula com as ações do governo Bolsonaro, para convencer o trouxa, o brasileiro, sabe? O trouxa do brasileiro. Então, eles vão tentar convencer o brasileiro aí, né? Para recuperar as famílias de baixa renda, né? Por quê? Porque as famílias de baixa renda também têm acesso à informação agora, não caem mais nesse conto do vigário. As famílias de baixa renda agora sabem que o Lula é o grande problema de fato do Brasil. A esquerda é um problema e o Lula é um enganador do povo. Tá muito claro para todo mundo, né? Realmente, o pessoal está com problemas sérios nesse sentido, na questão da popularidade do Lula, e realmente, né, é um balanço muito negativo para o governo. E aí vem o Centrão também nessa história, né? O Centrão, você sabe, não joga para perder. Então, o pessoal avalia o governo Lula hoje e muitos já acreditam que o Lula é incapaz de ser um candidato viável. A pauta, o comentário social, quem está pautando isso hoje é o Bolsonaro. As grandes notícias estão relacionadas ao Bolsonaro. O Lula é coadjuvante na política hoje. Na vida pública, o Lula é o coadjuvante, sem sombra de dúvidas. Então o pessoal do Centrão já avalia, inclusive, desembarcar do governo, porque a coisa tá feia de fato e o Lula se torna mais e mais um candidato inviável, se afogando na própria irrelevância, né? É uma coisa, assim, bastante deprimente, decadente, mas não inesperada. Todos nós sabíamos que isso iria se agravar ainda mais e a tendência é que o Lula se enfraqueça mais e mais daqui para frente, na medida em que ele vai, inclusive, perdendo seus principais apoios, né? Vou deixar recomendado aqui, então, o vídeo que eu citei ainda há pouco aqui para você continuar assistindo no meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.